Glórias a Deus. Eu quero trazer uma reflexão sobre revelação de reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Outra versão fala: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa palavra Mamon não representa só dinheiro, mas representa a divindade que revela o princípio da riqueza. Uma divindade maligna que leva a pessoa a se encher de cobiça e de amor ao dinheiro. Paulo, ele escrevendo para Timóteo, seu discípulo, pastor Timóteo, ele diz, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta ganância se desviaram da fé e a si mesmo atormenta-se com muitos sofrimentos. Então veja, eu preciso estar submisso ao reino de Deus e eu tenho que tomar cuidado com o amor ao dinheiro e com a cobiça que eu tenho, porque se eu começo a ter cobiça pela riqueza, o desejo de se tornar rico, se tornando ganancioso, criando dentro de mim uma paixão pelo dinheiro, um amor ao dinheiro, eu posso estar começando a trilhar um caminho de rejeitar o senhorio de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque se eu servir a um, eu vou me dedicar a mais um e o outro menos. O teu tempo de dedicação está sendo no reino de Deus ou no reino que você está criando para as suas riquezas? A palavra de Deus diz: aonde você junta tesouro, ali estará o seu coração. Se você está juntando tesouros aqui na terra, o teu coração fica na terra. Se você junta tesouro nos céus, o teu coração está nos céus. Está em Mateus 6. Não estou falando nada novo, mas eu estou falando do princípio de reino. Quando Deus nos fez nascer de novo e nós resolvemos nos submeter à vontade do Senhor Jesus para um chamado ministerial, para cumprir o propósito de Deus em nossa vida de pregar o Evangelho, de viver a santidade de Deus, de poder estar cumprindo a missão do nosso chamado, eu revelo o reino de Deus na minha vida quando eu ando em obediência. Eu revelo o reino de Deus através das minhas palavras, da verdade em que eu ministro. Sabe que Jesus conheceu e falou com aqueles homens que se diziam: mas nós somos de Deus e somos filhos de Abraão e somos filhos de Deus. E Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 32, 36 até o 44, você pode ler quando diz: quando vocês mentem, vocês fazem o que é próprio do vosso pai, porque o diabo é o pai da mentira. E quando vocês estão mentindo, vocês estão obedecendo ao vosso pai. O DNA espiritual se revela também nas palavras. Quando Jesus diz, versículo 38 de João 8, eu falo que vi junto do meu pai, e vocês fazem o que também viste junto do vosso pai. Quando vocês mentem, quando vocês enganam, vocês estão revelando o que vocês estão vendo do vosso pai. Respondeu-lhes aqueles homens, no versículo 39, nosso pai Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Nós precisamos aprender que a revelação do DNA também está nas nossas obras. Mas agora procura matar-me.
homens que vos têm dito a verdade. Abraão não fez isso. Vocês fazem a obra do vosso pai. E diz, nós não somos nascidos da prostituição. Os judeus falavam. Mas nós temos pai que é Deus. E Jesus disse, se vocês fossem do pai que é Deus, certamente me amariam. Porque eu vim de Deus, não vim de mim mesmo. Porque vocês não entendem a minha linguagem. Porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Porque vocês não querem obedecer a minha palavra. Por quê? Porque vocês têm por pai o diabo. E quando vocês proferem mentira, vocês rejeitam a verdade. Veja que o senhorio de Cristo, de Mamon, se revela pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras. Do que você tem mais falado? Quais são as suas atitudes? Tem buscado mais o que? A revelação do reino de Deus ou a revelação própria do seu reino? Quando o Senhor Jesus, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus ou a Mamon. Ele antes tinha dito, versículo 19, Mateus 6,19, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai no céu. Aqui na terra o ladrão rouba, as traças destrói, aonde nada disso acontece. Aonde tiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Porque não apenas os olhos naturais, são os olhos que revelam a visão, os olhos do coração. A visão que você tem de propósito de vida. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa ganância se desviam da fé e se atormentam com muito sofrimento. Quantas pessoas ficam se atormentando com as cobranças da riqueza, mas fulano tem, ciclano tem e eu não tenho. Queridos, você pode não ter muitas riquezas aqui na terra, mas se você está juntando tesouro nos céus, uma hora você vai ter a colheita. Se a tua colheita for somente aqui na terra, quão triste colheita é, mas se a tua colheita de riqueza for lá no céu, quão maravilhoso será. Essa palavra tem que despertar na tua vida o interesse de não ficar se cobrando como Asaf. Quando eu vi a prosperidade do ímpio, quase eu me desviei, mas quando eu vi o fim dele, então eu me acalmei. Querido, você tem que entender o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Não fique se cobrando por causa de uma ganância, não fique se cobrando por causa de valores que os homens fizeram, que você será bem sucedido se você tiver riqueza, se você tiver o carro do ano. Muitas pessoas podem ter até o carro do ano, mas a dívida está muito grande, ele não consegue dormir direito. Por quê? Porque ele tem que viver uma falsa aparência. Aquilo que as pessoas estão vendo é uma hipocrisia, é uma falsidade de valores humanos, e ele tem buscado riqueza e tem perdido o sono, tem visto o sofrimento e a atormentação. O texto de 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esses dias eu ouvi uma ministração de alguém que se diz crente, mas colocando e embutindo uma palavra que contrária a esse texto. Ele diz, olha, na Bíblia tem crenças limitantes, nós precisamos mudar a maneira de pensar. E ele citava justamente o texto. O amor ao dinheiro. Nós temos que amar ao dinheiro, dizia ela, porque se você não amar, você não atrai para si. Está errado isso. O dinheiro é um terrível senhor. O dinheiro tem que ser um bom servo. E a Bíblia não ensina crenças limitantes. As pessoas podem interpretar errado. E essa pessoa estava interpretando errado, porque você ama
e só o que você ama você atrai. Não, o dinheiro pode chegar na tua vida com a bênção de Deus. O dinheiro e a prosperidade e a riqueza pode chegar na tua vida com suor, com trabalho, com uma boa administração. Mas só que desfazer o texto bíblico para poder viver uma filosofia grega, uma filosofia psicológica, uma filosofia de engano, repreenda, não aceite. Veja, essa pessoa, ela deixou de ter a palavra de Deus como regra de fé e viver uma nova filosofia. Olha, você precisa entender isso. Eu estou explicando e alertando. Deus é Senhor. Ele é o Cristo, o Todo-Poderoso. E quando a palavra de Deus ensina o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque uma pessoa cheia de ganância e amando a riqueza e fazendo tudo por dinheiro, ela vai mentir, ela vai enganar, ela vai roubar. Observe alguns pastores que distorcem textos bíblicos para ter uma arrecadação maior naquele momento, e quando você leva ele para pregar na tua igreja, você fica envergonhado e fica com um problema para resolver em 3 meses. Aquela pessoa se saiu o máximo porque conseguiu arrecadar de repente na tua igreja o que você não arrecada em 1 mês. Pastor, isso aconteceu. Essa pessoa gananciosa e enganosa distorceu um texto para poder puxar uma arrecadação e deixou um problema para você. Por quê? Porque ela é movida por amor ao dinheiro. Ela não teve o princípio de ensinar a verdade, distorceu. E de repente, irmãos que não estavam bem fundamentados na palavra, entrou nessa. Esse problema já aconteceu comigo. Não estou falando novidade, mas eu estou alertando. Temos que entender isso. O princípio do amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, do egoísmo, do orgulho, da ganância e de desviar-se de Deus e gerar tormentação. Ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Quando você se submete à vontade de Deus, você rejeita o senhorio do diabo, que pode estar revestido do amor ao dinheiro, da ganância. Mas pode estar revestido do egoísmo, do orgulho próprio, porque Jesus também combateu isso. A pessoa que se exalta, pessoas que se acham o máximo, que por achar que é muito importante, desfaz até do Cristo de Deus. O amor ao dinheiro, o amor ao ego, são raízes que geram males e desviam a pessoa da verdade. Quando a pessoa começa a viver a revelação da soberania de Deus e do senhorio, ela se submete à vontade de Deus, ela ora o Pai Nosso dizendo, venha o teu reino, e ela se coloca na condição de servo. Nós nos colocamos de servo, como servos de Deus, não como senhores de Deus. Nós nos colocamos como servo do senhorio de Deus, por isso servimos a igreja e não somos senhor da igreja, somos servo e ministramos. A palavra ministro do evangelho, ministro quer dizer servos dos servos. Diáconos é servo e ministro é servo dos servos. Se você, como líder, como pastor, como apóstolo, como evangelista, não está servindo aos servos, você está negando o chamado e o propósito de Deus na tua vida. Isto é sério. Quando nós estamos dispostos a servir e falamos, venha o teu reino, e o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus está dentro de nós, nos submetemos à vontade de Deus. E falamos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E obedecemos a Deus, então se revela o reino de Deus, e é como servo de Deus que vivemos a santidade de Deus, buscamos a santificação. Caminhamos na presença de Deus, crescendo a cada dia na confiança de que aquele que começou boa obra em nós vai completar. Como servos e santos do Senhor, vivemos a salvação, somos salvos. Aos santos que estão em Coríntio,
aos santos que estão me ouvindo, santificado pela palavra de Deus e pelo agir contínuo do Espírito Santo, que Deus trabalhe em seu favor para herdar a salvação e viver como servo, cheios da autoridade de Deus. Que Deus abençoe. Viva Cristo no teu coração.